Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Para preparar o nosso ambiente, faremos a leitura do livro Seara dos Médiuns. Hoje, baseada na questão 226, Força Mediúnica. Considerando-se a força mediúnica como recurso inerente à personalidade humana, de vez que dentro de grau menor ou maior, transparece de todas as criaturas, comparemo-la à visão comum. Efetuado o confronto, reconheceremos que, em essência, os olhos de um analfabeto, de um preguiçoso, de um malfeitor e de um missionário do bem não exibem qualquer diferença na histologia da retina. Em todos eles, a mesma estrutura e a mesma destinação. Imaginemos fosse concedida aos 4 determinada máquina com vistas à produção de certos benefícios, acompanhada da respectiva carta de instruções para o necessário aproveitamento. O analfabeto teria debalde o aparelho por desconhecer como deletrear o processo da utilização. O preguiçoso conheceria o engenho, mas deixá-lo-ia na poeira da inércia. O malfeitor aproveitá-lo-ia para explorar os semelhantes ou perpetrar algum crime. O missionário do bem, contudo, guardá-lo-ia sob a sua responsabilidade, orientando-lhe o funcionamento na utilidade geral. Força medianímica, desse modo, quanto acontece à capacidade visual, é dom que a vida outorga a todos. O que difere em cada pessoa é o problema de rumo. Nisso reside a razão pela qual os mensageiros divinos insistirão ainda por muito tempo pela sublimação das energias psíquicas, a fim de que os frutos do bem se multipliquem por toda a terra. Não valem médios que apenas produzem fenômenos. Não valem fenômenos que apenas estabelecem convicções. Não valem convicções que criem apenas palavras. Não valem palavras que apenas articulem pensamentos vazios. A vida e o tempo exigem trabalho e melhoria, progresso e aprimoramento. Mediunidade, assim tanto quanto a visão física, representa do ponto de vista moral força neutra em si própria. A importância e a significação que possa adquirir dependem da orientação que se lhe dê. Por isso mesmo, os amigos desencarnados, sempre que responsáveis e conscientes dos próprios deveres diante das leis divinas, estarão entre os homens exortando-os à bondade e ao serviço, ao estudo e ao discernimento, porquanto a força mediúnica, em verdade, não ajuda e nem edifica quando esteja distante da caridade e ausente da educação. Senhor Jesus, divino amigo, mestre incondicional, em teu nome queremos nos dirigir a Deus, nosso Pai de amor, para junto do teu regaço entendermos que somos seus filhos, filhos amados, herdeiros de todas as benesses. Porém, cabe-nos a cada um de nós a tarefa de buscarmos a nossa caminhada evolutiva. Trilhemos todos nós nessa ascensão espiritual, através do estudo, através do conhecimento, mas, sobretudo, através da prática do bem. Espíritos amigos, estejam conosco mais uma vez, nesta noite de estudo, de trabalho e de aprimoramento espiritual.
Abençoe-nos sempre, que assim seja. Então, boa noite, gente. Nós vamos estudar hoje a unidade teórica número 3, interferência espiritual. Nós vamos estudar 4 assuntos, né? Interferência espiritual, lei de sintonia, influência benigna e maligna e ações específicas de espírito junto aos homens. Mas a gente costuma ser muita gente, né? Então, eu separei em 8 grupos. Então, cada 2 grupos vai estudar um assunto só. Aí, na hora que a gente for fazer o painelzão, a gente chama os 2 do mesmo assunto e um vai ajudando o outro a apresentar, certo? Senão fica uma sala muito cheia, não dá nem para discutir muito. Então vamos, né, gente? O assunto é grande, mas é de fácil entendimento, né? Não foi tão difícil. Nós vamos estudar interferência espiritual. O grupo 1 e o grupo 5 estudaram interferência espiritual. Eles estudaram no Livro dos Espíritos, do 456 a 462.
Quem é os representantes do grupo 1 e do 5? Pode vir aqui. E o 5? Você? Ela já tá... Oi? Não, eu vou arrumar. Estou só esperando os 5 vir. Como que é? Cada um fala de uma vez? Eu falo meu, depois eu falo dela? Vocês vão vendo aí como é que vocês se organizam. Eu falo meu, depois eu falo. Tá. De repente a gente entende de um jeito, a gente entende de outro. Tu quer que ela fale primeiro? Pode falar. Fala primeiro. Ou você finaliza, né? Pode ir, vai. Os espíritos veem tudo que os encarnados fazem, porém só dirigem a atenção àquilo que se interessam, e também conhecem os pensamentos, até os mais secretos. Ela fez uma síntese. Agora vamos. Bom, então, boa noite a todos. Como foi falado, vou falar sobre a interferência, nosso grupo vai falar sobre a interferência dos espíritos, né? Capítulo 9. Como os espíritos, da pergunta 456 a 462. Como os espíritos podem alcançar nossos pensamentos? A intervenção dos espíritos no mundo corporal, essa situação, a interferência dos espíritos no mundo corporal, como que eles interferem aqui na crosta terrestre, nós seres humanos. Os espíritos nos rodeiam a todo momento, a todo instante. Em nossa vigília, eles, os espíritos, podem ver, pois constantemente nos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo o que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Os espíritos, independente de sua sintonia, sua elevação, eles podem ler em nossos pensamentos. É mais fácil comunicar com o encarnado, esconder alguma coisa de um encarnado, né, um pensamento, alguma coisa, e que aí ele sintonizar de acordo com a nossa sintonia, se o encarnado assim quiser nos ouvir, né, do que a gente esconder alguma coisa dos espíritos. Independente do tipo de elevação deles, se eles são espíritos superiores ou inferiores. Se eles são espíritos muito materializados, muito pegados à matéria, ainda, quando eles desencarnam, ele tem a dificuldade de ouvir. Então, por isso, a gente tem que falar alto para que eles ouçam. Mas quando ele já tem assim mesmo, eles sendo assim os espíritos inferiores, já são ali mais espertinhos, já estão ali mais... Eles conseguem, sim, ler nossos pensamentos, né? E os espíritos celestiais, os espíritos superiores, com certeza eles mais ainda, né, leem nossos pensamentos, sabe a todo momento se a gente está pensando bem, se a gente está pensando mal, né? Os espíritos podem até saber nossos pensamentos mais secretos. Assim, é mais fácil ocultar de uma pessoa viva do que esconder dessa mesma pessoa depois que ela desencarnar. Os espíritos levianos riem, zombam de nós. Eles se divertem às nossas custas. Os espíritos superiores nos ajudam e tentam a todo instante e a todo momento solucionar os nossos problemas em que pedimos a resolução. Essa é a primeira parte. A segunda parte, essa primeira parte, ela fala sobre a intervenção dos espíritos em nossos pensamentos. Agora, nós vamos falar sobre a influência dos espíritos sobre os encarnados. Pensamentos e atos, nossos pensamentos e atos são influenciados, sim, até mais do que imaginamos, influenciados pelos espíritos, sim, até mais do que imaginamos. Na vigília, quando nós oramos, a todo instante, eles estão ali ao nosso derredor, estão ao nosso derredor, né? Por isso, na vigília, nós devemos sempre orar e a todo instante estar atentos ao nosso pensamento, à nossa sintonia e à nossa moral. Além dos nossos pensamentos,
eles podem mais frequentemente ainda, às vezes, misturar e se combater assim, tipo assim, será que eu estou pensando, é eu que estou pensando, ou é o outro espírito que está pensando? Às vezes, tipo, será que essa ideia é minha? Ou será que é a influência de algum espírito? Aí, segundo, que os pensamentos sugeridos, né? O primeiro pensamento são os nossos. Os que vêm depois são influências dos espíritos que estão ao nosso derredor. Cabe a nós decidir, devido ao nosso livre-arbítrio, a escolher o caminho que queremos seguir, do bem ou do mal, ou seja, a porta estreita ou a porta larga. Algumas vezes nossas ideias são as nossas mesmo, outras são intuições. Por isso sempre devemos pedir auxílio em nossas aflições, sempre estar em nosso pensamento elevação a Jesus, a Deus, no momento de nossa prece, pedir a Deus, nosso Pai, porque assim, só assim temos a certeza de que a resposta que veio até a nossa intuição é a resposta certa que veio da divindade. Gente, então a gente percebe a influência que os espíritos têm em nossa vida muito grande, né? Tem até uma pergunta que fala assim, que de ordinário são eles que nos dirigem. Porque o pensamento é vibração e a gente, pensando, vibra, exterioriza essa energia e através dessa energia é que eles conseguem nos perceber tudo que a gente está pensando. É dessa forma que se faz a sintonia, né? Agora, o grupo 2 e o grupo 6, eles estudaram Lei de Sintonia, estudaram No Invisível, de Leon Denis, o capítulo 8º. É um capítulo extenso, eu tenho a impressão que não deve ter dado tempo de ler tudo, e a gente vai tentar enxugar um pouco esse capítulo para a gente estudar. Mas não se preocupem que essa Lei de Sintonia nós vamos estudar o tempo todo. Podemos ver quem é o grupo 2, isso. Boa noite, gente. Nessas horas é engraçado, né? Quando é amigo com amigo, fica jogando uma bola para o outro, né? Vai com você, vai você, vai você. Bom, eu vou tentar ser bem objetivo aqui, tá bom? Bom, o universo a gente já sabe que, né, que ele é composto por matéria e cada matéria é composta por uma quantidade de energia, né, de fluidos. E nós... Até esse grupo anterior já disse, a Silvia também acabou de dizer, que os nossos pensamentos, eles emitem vibrações. E cada tipo de vibração atrai um tipo de energia, então atrai um tipo de espírito. Então, vamos dizer assim, pensamentos positivos atraem coisas positivas, pensamentos negativos atraem coisas negativas. Então, dependendo do nosso nível de pensamento, a gente atrai um nível de espíritos, né? É mais ou menos isso. Bom, o médium, ele tem auxílio dos espíritos protetores para entrar em sintonia com outros espíritos. Então, quando um espírito quer se comunicar, é de extrema importância que haja uma harmonia, haja uma sintonia entre esse espírito que quer se comunicar e o médium que vai auxiliar nessa comunicação que quer ser feita, né? E esse auxílio é feito através desses espíritos protetores que estão em torno do médium. Uma das maneiras que, inclusive, foi até além do que estava no nosso texto, que a Silvia colocou lá na sala que nós estávamos, que acontece a expressão do médium, o médium começa, vamos dizer assim, a trabalhar através do sonambulismo, e a gente já conhece muito o Chico Xavier, né? É uma maneira assim mais purificada da mediunidade, porque o sonambulismo é como se a pessoa ela ficasse com menos interferência dela mesma. Palavras que eu uso aqui, Silvia. Ela mesma
conteúdo mental dele, né, gente? Então é o seguinte, quando a gente fala mais purificada, é que a mensagem passa mais íntegra. Não que ela seja o tipo ideal de mediunidade, não é isso. Mas é que ela passa de maneira íntegra, integral. Então, é isso, sem a interferência do médium. No trabalho do Chico Xavier era importante fazer isso, porque ele estava passando conceitos, então tinham que vir conceitos sem a interferência do pensamento pessoal dele, né? Então, essa daí é mediunidade sonambúlica, inconsciente. É por isso que a gente fala sonambulismo. Não é esse sonambulismo que a gente vê que a pessoa dorme, levanta, sai, não. É mediunidade sonambúlica, inconsciente. Boa noite. Dando continuidade, quanto mais sensibilidade se tem, o médium ele tem, mais percepção ele vai ter em relação ao que acontece ao redor dele e o que acontece à sua volta, como, por exemplo, no livro mesmo, como se a gente tivesse telescópios e materiais ópticos para enxergar lugares mais distantes, né? O encarnado, quando se está encarnado, a densidade é muito maior, então a vibração ela já baixa naturalmente. Isso não significa se é superior ou inferior, mas só pelo fato de já estar encarnado, a vibração do espírito ele já diminui. E consequentemente, do encarnado, como a densidade é bem menor, a vibração flui melhor. Como eu até dei um exemplo no grupo, é como se eu fosse comunicar com uma pessoa fora da água e dentro da água. A dificuldade é muito maior dentro da água, porque naturalmente tem densidades maiores. Eu anotei aqui que os olhos são incapazes de captar essas vibrações, porque é muito grosseiro ainda a nossa matéria, então a gente não consegue enxergar, tendo em vista que pensamento é matéria, né? E a gente não tem essa capacidade de ver essas vibrações, mas elas existem e quando se está desencarnado, elas são muito mais facilmente captadas e visualizadas, né? Existe a diferença muito grande entre o cérebro de um encarnado e o cérebro de um desencarnado. Seria basicamente a mesma diferença das densidades, né? Como se o cérebro do encarnado trabalhasse com correntes, bem acorrentado, preso em algumas coisas, e o cérebro o cérebro espiritual, né, do desencarnado, ele é livre. O exemplo como se fosse o gelo e o vapor, né? Ele é muito denso, o cérebro do encarnado ele é muito denso, pesado, difícil de se trabalhar, enquanto o vapor ele já é invisível, é sutil, ele se move mais facilmente. Em relação à sintonia que a Karen havia falado, é necessário ter a sintonia, sim, do médium, né? Mas em relação ao grupo, principalmente a gente que está começando agora, é muito importante ter a sintonia do grupo, que ter essa identidade do grupo para que todos possam estar bem alinhados de pensamento, para que as comunicações e os objetivos dessas comunicações sejam facilmente atingidos. E como a gente já falou em outros estudos, é necessário sempre um conjunto de fatores para que haja comunicação. Não só o fato de querer você comunicar, ou o espírito querer comunicar com você,
que não é só isso que basta, mas um conjunto de fatores para que haja essa comunicação, principalmente o que a gente está falando aqui, da sintonia e dessas vibrações positivas ou negativas, para acontecer a comunicação. E a última coisa que a gente conseguiu ler no texto é que, para atingir um grau de sensitividade muito grande, tal como o Chico, por exemplo, precisa de muito aprendizado para você ter muito estudo, muito aprendizado, muita vivência, para você chegar num nível sensitivo muito grande, porque isso demanda muito esforço e muita elevação dessas vibrações, que dificilmente a gente vai conseguir sem nenhum tipo de estudo ou aprendizado. Bom, o que eu tenho para falar é isso. Obrigada, gente. Muito bem. É isso aí. A gente precisa assim, dessa constância, né, do exercício mediúnico, para que a gente possa saber lidar. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter uma certa prática, né? Assim também como sintonizar-se com os espíritos, fazer a comunicação, a gente vai precisar de prática. Então, não adianta eu vir hoje, mês que vem eu acho que eu vou de novo, né? Daqui mais uns 3 meses eu vou de novo. Não é assim, a gente tem que vir constantemente para fazer uma harmonização entre as energias, a sintonia, né, da energética do grupo, para que o grupo possa vibrar em uníssono. Ele fala essa palavra, quer dizer, num ritmo só, para que os espíritos possam trabalhar essas energias e fazer com que a comunicação possa ocorrer. Porque, às vezes, o espírito está ali pronto para comunicar, mas não existe harmonização do grupo e do próprio médium. Né? Às vezes o médium está preparado, mas o grupo não. O grupo pensa, podia tanto o vovô, não sei, vir, né? Ele não está com vontade de ajudar o espírito que chegar ali. O outro pensa, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, as energias estão dispersas, não consegue formar uma corrente para que possa ser canalizado para o médium, para que o médium possa receber. Eu até falei assim, tem muita gente jovem e não deve lembrar. Antigamente, rádio não era digital, que a gente mudava assim, já estava prontinho. A gente tinha que ir rodando devagarinho, né? Aquele botãozinho da sintonia. Aí começava a chiar, a vozinha lá no fundo, ficava mais ou menos forte, de repente sumia, chiava de novo. Quer dizer, a gente estava buscando a sintonia. A gente estava tentando achar a onda em que aquela emissora estava falando. Então, é mais ou menos assim, o espírito está numa onda, num ritmo, o médium é como o rádio que vai captar essa onda. Então, ele precisa ter o elemento para poder chegar naquela onda. Então, isso é física. Até no livro que vocês fizeram, ele fala, 1500 que vocês leram, né? Ele fala das vibrações, que o encarnado, ele vibra mais lentamente, né? Porque ele tem a matéria. Então, já é mais difícil. Então, ele fala tudo isso no livro. Mas, devagarinho, a gente vai aprendendo isso na prática e na teoria também, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Olha, a lei de sintonia vai depender o quê? Do seguinte, o que vem a ser essa lei? A lei de sintonia é uma só. Pensamentos iguais se atraem, opostos se repelem. Então, se eu quero ter uma reunião de caráter elevado, se eu quero ter que vai trazer pensamentos de fraternidade, pensamentos de beleza, de bondade, de superioridade, eu tenho que cultivar esses tipos de pensamento. E esses tipos de pensamentos não se improvisam. A gente tem que fazer isso cotidianamente. Se fisicamente a gente atrapalha.
Se eu comer muito e for trabalhar ou for estudar, eu vou ficar com sono, porque a minha energia mental está sendo dividida com o meu estômago, com a minha digestão, com tudo isso vai me atrapalhar eu ter uma concentração boa, para poder conseguir uma sintonia boa. Da mesma forma, se eu usar bebida, cigarro, droga de alguma forma, a minha energia está sendo canalizada, não é nem canalizada, desperdiçada com todos esses produtos. Então, eu também vou ter uma dificuldade nessa sintonia, nessa concentração. Então, atrapalha sim. Então, a gente tem que ter cotidianamente uma vida equilibrada. E uma vida equilibrada no sentido do comer, da sexualidade, do falar, do sentir, em todos esses sentidos, né? Respondiu? Então tá bom. Grupo 3 e o 7 formou o grupo 3. Tinha pouca gente, então a gente juntou os dois grupos. Influência benigna e maligna. Quem é o grupo 3? E o 7 junto, mas tem só um representante. 3 e 7. Boa noite. Somos acompanhados o tempo todo por espíritos bons ou não, bem intencionados ou não. Cabe a cada um de nós saber discernir as influências recebidas, repelindo e afastando pensamentos ruins e, consequentemente, atos errôneos. Essa mistura entre nossos próprios pensamentos e a influência externa é muitas vezes responsável por atitudes que, via de regra, nos traz arrependimento posterior. Um dos segredos da evolução espiritual é saber o momento correto para realizar uma prece ou um bom pensamento que seja. Devemos estar sempre alertas, combatendo maus pensamentos ou atitudes negativas, dos outros, encarnados ou não, com pensamentos e atitudes boas. O bem sempre anula o mal. Bem, vocês veem ratificar mesmo essa lei, né, da sintonia, que a gente deve cultivar pensamentos positivos e elevados se quiser se sintonizar com energias elevadas do universo. É assim que funciona. E a gente não, igual eu falei, a gente não consegue de uma hora para outra. A gente tem que ter o hábito de cultivar bons pensamentos, bons sentimentos, porque isso nos fará bem emocionalmente. Então, a gente vai estar emocionalmente mais equilibrado. Então, as influências que a gente pode sofrer e que a gente sofre, que a gente viu no grupo lá, falou assim, interferem os espíritos na nossa vida. De ordinário, eles vos dirigem, quer dizer, eles têm um contato muito próximo nosso. Quer dizer, essa troca energética, essa troca de pensamento é muito grande entre nós. E é fácil de perceber isso, gente. Veja bem, criaturas encarnadas, todos nós aqui, nós estamos aqui num grupo que estamos buscando pesquisar mediunidade. Então, todos nós nos reunimos aqui para isso. Então, nossos pensamentos são os mesmos, as nossas vontades são os mesmos. Em outros lugares, existem pessoas que se reuniram para fazer outras coisas. Quem gosta de música e tem um grupo de música, agora está fazendo lá o seu coral, tocando o seu violão, se reuniu para isso. Outras criaturas que gostam de beber, de jogar, se juntam lá num clube de jogo, de alguma coisa, da mesma forma. Da mesma forma é o desencarnado. Ele vai se reunir com aquele que ele tem afinidade. E a gente vai reunir com o espírito com quem a gente se afiniza. Então, se eu sou uma criatura que cultivo bons pensamentos, quem vai ficar perto de mim? Espíritos que têm pensamentos elevados. Ele vai conseguir acessar o meu pensamento. E o espírito que tem pensamento negativo, ele não vai conseguir me acessar, porque ele está fora da sintonia. O botãozinho lá não me alcança, porque eu estou elevado. Então, o aparelho dele não vai conseguir alcançar. O rádio dele é mais ruinzinho, é lá do 1,99. Ele não capta a onda lá do Rio de Janeiro, lá da rádio melhor, né? Não capta, não é por aí. Então, por isso que a gente tem que estar sempre elevado, porque aí
capta só pensamento elevado. E a gente consegue sentir um bem-estar nesse sentido. Certo? Então, vamos lá. Agora é o grupo 3 e 7 já foi, né? É o grupo 4 e o grupo 8. Ações específicas de espíritos junto aos homens. O Livro dos Espíritos, 525 a 534. Boa noite a todos. Nós vamos falar, então, continuando o que a Silvia estava falando, sobre essa sintonia, sobre toda essa harmonia entre os espíritos. Vem algumas perguntas. Qual a influência deles sobre os acontecimentos do dia a dia, então? Tá? Primeiro, eu vou falar dos espíritos zombeteiros e levianos. Eles existem? Eles existem. Já estudamos isso em outros dias, eles existem. Então, eles podem fazer o que o próprio livro diz. Eles podem gerar aborrecimentos? Eles podem, sim. Podem gerar esses aborrecimentos, esses problemas para nós? Podem. Só que, com uma regra, eles sempre têm que seguir as leis da natureza. Exemplos do próprio livro. Não tem como alguém jogar uma flecha e a flecha ser desviada no meio do caminho. Não, isso não existe. Não existe essa lei antinatureza. O que o espírito pode fazer é, por exemplo, ofuscar com uma luz a visão de quem atirou. Ele pode influenciar a pessoa que ia tomar a flechada a se desviar. Mas ele não tem como agir exatamente contra as leis da natureza. Por quê? Porque as leis da natureza, elas são de origem divina e elas são superiores, então, a tudo isso. Os espíritos, assim como nós também somos espíritos, somos o quê? Somos ferramentas, somos organismos, ferramentas de Deus. Então, a gente não pode ir contra as leis divinas. Então, o importante que a Silvia está falando é, a gente vão acontecer coisas ruins com a gente quando esses espíritos zombeteiros perceberem que a gente já está mal, que a gente está necessitando, está com um pensamento negativo, porque aí a gente vai atrair esses espíritos e, por consequência disso, é que acontecerão coisas ruins com a gente. O livro mesmo também dá um outro exemplo. Você está subindo numa escada de madeira velha, podre, caindo aos pedaços com um cupim. Né? Aí você sobe, aí ela quebra. Não é porque o espírito quebrou a escada. Né? Ele não tem como agir, então, sobre a natureza. Certo? A vontade divina sempre ela é superior. Outra coisa que o livro fala sobre os espíritos influenciarem os acontecimentos, muita gente, eu pelo menos conheço bastante gente que é assim, eu tropecei na esquina, culpa de um espírito. E caiu não sei o que, culpa do espírito. Caiu o relógio, culpa do espírito. Nunca a gente pensa, foi a gente que pregou mal o relógio, mas a verdade é essa. O livro fala uma frase que eu achei maravilhosa, você é o próprio gênio mau. O que ele quer dizer com isso? Não é que a gente é malvado, não. Quer dizer que a gente geralmente é que gera as maldades, os aborrecimentos, os problemas que acontecem no nosso dia a dia. Não é porque o espírito X ou o espírito Y entrou em você e fez maldade. Não é isso. É porque aí o grupo discutiu bastante sobre isso. Geralmente a gente tem dificuldade de entender que a maldade, o problema, o ruim está na gente mesmo. Quando a gente discute, quando a gente tem uma briga com uma pessoa que a gente ama, com certeza a pessoa que te ama, não está falando para você coisas ruins porque ele não gosta de você. Muito pelo contrário, ele está falando do ponto de vista dele. Então é mais ou menos isso que o Livro dos Espíritos tenta trabalhar. Você vai estar com um pensamento negativo, você vai atrair espíritos negativos. E por causa disso podem acontecer influências no seu ritmo de vida e que podem alterar algumas coisas. Tá certo? E por último, ele fala o seguinte, a importância da prece. Por quê a importância da prece? Exatamente para a gente entrar em sintonia com os bons espíritos.
A prece nada mais é do que um grande agradecimento. Esse agradecimento que a gente tem que fazer cotidianamente, diariamente, a todo momento, não é isso? E o agradecimento que é para coisas boas e para as coisas ruins. Porque o livro nos lembra, as coisas que a gente às vezes considera ruins são obstáculos. Obstáculos que a gente tem que ultrapassar para a gente poder crescer. Tá certo? Obrigado. Boa noite. Eu vou só complementar a explanação do Edson, que foi muito boa, por sinal, né? O que nosso grupo estudou e que a gente focou bastante, como o Edson mesmo disse, existe sim a influência dos espíritos nas nossas ações e nos nossos pensamentos, sempre, claro, obedecendo às leis naturais, que são as leis da natureza. Porém, a sintonia dos nossos pensamentos, as nossas vibrações, a nossa vibração é algo muito importante, como a Silva mesmo disse. Porque se a gente está numa vibração ruim, nós vamos nos deixar influenciar por aqueles espíritos que querem, que são os espíritos, vamos dizer, brincalhões, que eles querem nos influenciar de uma maneira ruim, que a gente passe algumas frustrações. Mas se a gente estiver numa vibração boa, positiva, o que acontece? Eles vão tentar, vão se cansar, nada vai acontecer e eles vão desistir, vamos dizer assim, né? Outra coisa importante que a gente salientou no estudo é o seguinte: o que a gente tem que passar é por conta da vontade de Deus. No livro mesmo fala, o que Deus quer, acontece. Se a gente está aqui na vida terrena para passar por algumas provações, nós vamos passar. A influência que o Espírito pode ter sobre nós, falando novamente segundo as vibrações, se a gente tem que passar por uma provação e nós estamos com uma vibração elevada, uma vibração positiva, a gente vai acabar se deixar influenciar pelos espíritos que vão atenuar essas provações. A gente vai passar, eles vão desenvolver a nossa paciência, nos ajudar através da nossa inteligência a desenvolver a nossa paciência, a nossa resignação. Então, nós vamos passar de uma maneira mais amena, vamos dizer assim, né? Mas, assim, o que Deus quer que a gente passe, o que a gente tem que passar, nós vamos passar. Não esquecendo também do nosso livre-arbítrio. Nem tudo e acontece por conta de influência dos espíritos, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio. E o que Deus quer, o que a vontade divina sempre vai prevalecer. Depende muito das nossas vibrações. Se a gente está com uma vibração positiva, se a gente está pensando bem, praticando bem, nós vamos nos deixar influenciar pelos espíritos do bem. Se o contrário estiver acontecendo, a gente vai deixar influenciar pelos espíritos do mal. Certinho, gente. Obrigada. Então, a gente tem que prestar atenção ao seguinte. O que a gente tem que passar, a gente passa. O que a gente tem que passar? Quando Deus nos criou, Ele nos criou com um objetivo único. Ai, faltou 6. Entendi. A Silvana queria dar um recadinho ali. Peraí. Então, Deus nos criou com um objetivo único. De nós, simples e ignorantes, para evoluirmos. E aí Ele fez as leis da natureza. As leis universais. E a gente vai caminhando segundo essas leis. E tudo que Deus quer é que a gente siga essas leis, no sentido de essas leis a gente não pode escapar dela. Escapou, vai sentir, vai sofrer, vai ter que aprender de novo, vai ter que repetir a lição. É nesse sentido, porque senão a gente às vezes tem a impressão de que Deus quer que eu sofra. Deus não quer nada. Deus não é um homem que está sentado e fala assim, hoje eu estou meio de mau humor, eu quero ver esse povo sofrer hoje. Não é por aí. A gente sabe que tudo que acontece na vida da gente é um plano, uma estratégia que a gente tem para crescer, seguindo as leis que Deus fixou, nesse sentido, né? E as leis de Deus sempre são sinalizados pelo belo, pelo bom, pelo útil, pelo fraterno, pelo elevado. Então, a gente está a caminho disso, né? E eu acho que ficou bem claro para a gente a necessidade da gente buscar essas energias positivas para a gente ter uma vida mais equilibrada,
ter uma vida mais tranquila. Não no sentido de nos livrarmos mesmo das dificuldades, mas de recebê-las com tranquilidade. O espírita, ele sabe que a dor existe, que ela é necessária, mas que a gente pode passar com ela de maneira mais tranquila, na seguinte maneira: não acrescer aquela dor que já é necessária com a revolta, com a mágoa, né? Porque aí a gente vai estar acrescendo tudo isso. Então, é nesse sentido que a gente fala da lei de sintonia, né? E a interferência espiritual. E a gente vai estudar muito lei de sintonia, porque é a lei que a gente vai trabalhar para poder fazer comunicação mediúnica. A comunicação mediúnica só se dá através da sintonia entre o espírito desencarnado e o médium. Então a gente vai trabalhar com essa lei. Agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade de nos reunirmos com o intuito único de aprender, compreender melhor as leis que regem o universo, o amor de Deus. Obrigada, Jesus, pela oportunidade do encontro, de estarmos com pessoas amigas, buscando o entendimento, buscando a fraternidade e a solidariedade. Que assim seja.